2013, a obesidade já é considerada uma doença. Então, o paciente obeso, ele tem uma doença crônica, ou seja, uma doença para o resto da vida, como é a hipertensão, como é a asma. Então, uma doença crônica recidivante, ou seja, trata, para de tratar e a doença volta. Olá, hoje nós temos mais um DermaCast e o assunto é emagrecimento. Por isso eu chamei a doutora Isis Toledo, que é endocrinologista e é da nossa equipe da Hillman Clinic. Primeiro, antes de começar, eu quero que ela conte para nós qual é a formação dela. Olá, doutora Érica. Então, eu sou médica formada na Universidade Federal de Juiz de Fora. Após fiz um estágio na Universidade Complutense de Madrid em Medicina Esportiva. Voltei para o Brasil, fui para Brasília e estudei endocrinologia. Sou médica endocrinologista titulada pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia, fiz pós-graduação em nutrologia pela Abram e hoje, além de trabalhar na Hillman, eu também dou aulas para os alunos que querem fazer a prova de título de endocrinologia. Neste percurso, fiz um curso nos Estados Unidos em endocrinologia e trabalho com foco em emagrecimento e obesidade. Nós escolhemos então a pessoa certa para conversar sobre o tema emagrecimento e eu gostaria, a nossa maior dúvida é saber o que é normal, o que é sobrepeso, o que é uma pessoa obesa. Qual seria a entre essas nomenclaturas? Então, existe o obeso grau 1, o obeso grau 2 e o obeso grau 3. Temos o sobrepeso e o peso normal. Isso para a maioria da população. Então, como é que a gente vai descobrir o que a gente tem? Peso, tem que pesar, simples, e altura. Então, o peso dividido pela altura ao quadrado, ou seja, você divide o peso 2 vezes pela sua altura e aí vamos ter um índice chamado índice de massa corpórea, o famoso IMC. Se o paciente tem até 24,9, é um paciente com peso normal. Não estamos falando de composição corporal, isso eu vou falar daqui a pouco. Entre 25 e 29,9 se classifica como sobrepeso. Entre 30 e 34,9, obesidade grau 1. 35 e 39,9, obesidade grau 2. E acima de 40, considerando 40, obesidade grau 3 ou obesidade mórbida. Mas temos que considerar a composição corporal. Então, um paciente com bastante massa muscular, o parâmetro que vamos usar é outro. Na clínica, por exemplo, nós temos uma máquina chamada bioimpedância, que nós conseguimos diferenciar o que é músculo e o que é gordura. Para quem não tem a bioimpedância, a circunferência abdominal é um parâmetro muito importante. Gostei muito de saber. Eu acho que pela sua explicação, eu estou aliviada, eu escapei da obesidade, acho que eu estou ali no sobrepeso, ainda tenho alguma esperança, porque a gente sabe que a obesidade leva a muitas doenças. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre as doenças que a obesidade pode gerar. Desde 2013, a obesidade já é considerada uma doença. Então, o paciente obeso, ele tem uma doença crônica, ou seja, uma doença para o resto da vida, como é a hipertensão, como é a asma. Então, uma doença crônica recidivante, ou seja, trata, para de tratar e a doença volta. Isso é um conceito fundamental para as pessoas entenderem por que elas voltam a engordar depois que param o tratamento. Então, uma doença crônica, recidivante e multifatorial. Tem vários fatores. Por isso que uma pessoa que quer emagrecer faz somente ou dieta ou somente atividade física e não considera os motivos amplos que geram a obesidade, o tratamento simplista não leva ao êxito. Então, por isso que é importante entender que só a obesidade por si só já é uma doença crônica, recidivante e multifatorial. Outras doenças elas podem gerar. Então, a gente tem
hipertensão, asma, apneia obstrutiva do sono, síndrome do ovário policístico, doença do refluxo, insônia, síndrome metabólica, alguns tipos de câncer. Então, por exemplo, na mulher, câncer de endométrio, câncer de mama, no caso do homem, câncer de esôfago. Então, a gente tem uma série de doenças, gota, que a obesidade pode ocasionar, sim. Nossa, gostei muito de saber, os seus esclarecimentos foram muito importantes. Eu acredito que a maioria das pessoas que estão ouvindo não sabiam de todas essas implicações. E por conta disso, muita gente fala, olha, a minha mãe é gorda, o meu pai é gordo, eu necessariamente vou ser gorda, meus filhos vão ser gordos. Existe uma implicação genética nisso? O fator genético é um fator importantíssimo para a obesidade. Existe um gene chamado FTO que está vinculado à obesidade, mas também existem vários outros genes associados. Estudos importantes que nós, endocrinologistas, fazemos com gêmeos, no caso gêmeos com o gene da obesidade ou pais adotivos, a gente faz sempre tentando relacionar o estilo de vida e a genética, e é claramente uma doença genética. Então, quem tem pai e mãe genéticos, não necessariamente, pai ou mãe obesos com o gene da obesidade, não necessariamente vai ser obeso, mas vai ser muito mais difícil emagrecer do que uma pessoa sem a genética da obesidade. Então, por isso, professora, a gente não pode culpar o indivíduo por ser obeso e achar que ele é um paciente preguiçoso ou um paciente que não tem ânimo para fazer exercício, porque isso também já é uma característica genética que leva ao ganho de peso, ao acúmulo de peso. Tem pessoas que comem muito pouco e não emagrecem, engordam inclusive. Tem pessoas que não têm a genética da obesidade e comem e não engordam. Olha, isso é bastante importante porque nós ouvimos muitas queixas das pessoas que falam, olha, eu como muito pouquinho, eu como 2, 3 folhinhas de alface, não como nada e não consigo emagrecer. E a impressão que dá, vou falar para nós que não somos especialistas na área, é assim, deve ser aquela pessoa que não come o dia inteiro, vai à noite, assalta toda a geladeira e apaga isso da memória, esquece e fala que durante o dia não comeu nada. Então existe aí uma verdade das pessoas que falam que não comem muito, comem quase nada e não emagrecem? Com certeza, nós temos que respeitar o indivíduo e temos que respeitar aquilo que ele está nos trazendo em relação à rotina para tentar corrigir. Pacientes que comem muito pouco e não emagrecem, uma sugestão, além de tratar a obesidade e ter um autoconhecimento do corpo, é esse paciente tem que fazer exercícios resistidos. O que é isso? São exercícios contra uma resistência. Então pode ser uma musculação, pode ser um pilates, pode ser um funcional, mas esse paciente ele precisa ter uma massa muscular importante para ele melhorar o metabolismo dele de alguma forma. Ele tem que fazer o diário alimentar e a gente tem que identificar pequenas falhas nesse paciente para a gente tentar ajudar ele a não adquirir tanto peso, mas com certeza acreditar no paciente. E diante disso, o paciente que tem mais dificuldade, mesmo fazendo exercício, dieta, comendo pouco, tem algum medicamento que possa dar uma ajudada? E como que esses medicamentos funcionam? Sim, como a obesidade ela é uma doença, a gente precisa entender qual a causa que está gerando a obesidade, identificar o problema e tratar de forma mais assertiva. Sempre, inicialmente, nós vamos trabalhar com dieta e atividade física, e é muito difícil emagrecer com dieta e atividade física. Então, pacientes que não obtiveram sucesso durante um tempo, de 4 a 6 meses, com dieta e atividade física, e ele tem parâmetros de obesidade, ou obesidade grau 1, grau 2 e grau 3, ele tem indicação de tratamento medicamentoso. E pacientes com sobrepeso, com IMC acima de 27 e 2 fatores de risco, também tem indicação de tratamento medicamentoso. Um detalhe, tratar de forma medicamentosa sozinho é menos eficiente do que você mudar o estilo de vida da pessoa. Porém, tratar de forma medicamentosa associada à mudança do estilo de vida, existe um efeito sinérgico, ou seja, eles somam para um resultado muito melhor
e muito mais duradouro do que somente mudar a atividade, mudar o estilo de vida, com atividade física, dieta, sono. O que é importante entender de medicação? É saber qual é a melhor medicação para aquele indivíduo. Então nós temos no Brasil 4 tratamentos que a gente chama de on-label, indicados em bula para obesidade. E vou explicar para vocês. São eles: Saxenda, nós temos o Orlistat, nós temos a Sibutramina e nós temos a Lorcaserina, que chegou recentemente no país. E temos diversos estudos fora com novos medicamentos para auxiliar ainda mais os nossos pacientes com obesidade ou sobrepeso com fator de risco. Muito bom saber, e eu gostaria de que você detalhasse, esses medicamentos são comprimidos, são injeções, uma vez por mês, uma vez por semana, como é que funciona? O Saxenda é um medicamento injetável, então hoje nós temos uma classe chamada análogos do GLP-1, que eles são injetáveis, mas daqui a alguns anos vão lançar o oral, que vai ser muito bom. Então são medicamentos subcutâneos, o Saxenda você aplica diariamente. Também daqui a uns 2 anos, a gente tem a opção, mas aí não é on-label para o emagrecimento, que nós temos opções das injeções semanais dos análogos do GLP-1, certo? O Orlistat, a Sibutramina e a Lorcaserina são medicamentos orais. O que é importante deixar claro? Não é porque a sua amiga tomou que vai fazer efeito para você. Vou te dar um exemplo. Eu tenho pacientes que são compulsivas. O que é isso? A pessoa olha um chocolate ou qualquer outra comida que ela gosta, tem pessoas que gostam de massa, tem pessoas que gostam de outros alimentos e come sem controle, come de uma forma exagerada. Essa paciente, a gente precisa identificar se ela tem um transtorno de compulsão alimentar periódico, né? Se existe uma frequência nessa compulsão. Aí a gente trata a compulsão. Tem pacientes que comem com as mãos. Todo mundo come com a mão. Mas como aquele paciente que belisca. Ele é tão ansioso que tudo que ele vê, ele belisca. Tem uma balinha ali na recepção da Rioma, ele belisca. Ele não está com fome, ele vai lá e belisca, come o lanchinho no avião. Então, esse paciente com o perfil ansioso beliscador, existe um outro tipo de tratamento. Tem pacientes que gostam muito do carboidrato, pacientes que gostam da gordura, então tem dietas muito gordurosas, então a gente vai tratar com outro tipo de medicamento. Então, ouvir o paciente, identificar o problema, a gente vai conseguir dar uma medicação de forma mais assertiva. Olha, muito bom saber disso. Inclusive, vou aproveitar aqui o momento, vou fazer uma consulta. Eu, por exemplo, adoro chocolate e eu acredito que um dos motivos de eu não emagrecer seja o chocolate. Então, se eu falar assim, olha, eu vou cortar o chocolate da minha dieta, nesse caso eu vou estar tirando o carboidrato, eu vou emagrecer. Isso vale? Vou ter algum resultado? Quando você for pensar em emagrecimento, você tem que pensar o que você vai fazer e vai manter de forma sustentada para aí sim você gerar o resultado. Porque você pode emagrecer em um período curto, mas você não conseguir ficar muito tempo sem o chocolate e voltar a comer e engordar depois. Então, toda restrição leva à compulsão. Só de eu chegar para a senhora e falar assim, olha, professora, você não pode comer chocolate. Eu tenho certeza que você vai ficar pensando no chocolate o dia inteiro. 24 horas por dia. Então se não é um método sustentado, ele não é eficiente, porque como a doença é crônica e ela é recidivante, a gente tem que sustentar esse método. E muita gente confunde, igual a senhora me falou agora, vou cortar o açúcar e vou emagrecer. Mas ninguém pega uma colher de açúcar e come compulsivamente igual come um chocolate. Então não é só o açúcar que você é viciada, é o conjunto de açúcar mais gordura que tem no chocolate. Então a gente confunde o conceito de sou viciado em açúcar ou sou viciado em açúcar mais gordura ou tenho uma compulsão por determinado alimento e aí você acaba deixando só o açúcar como um vilão. E no caso, o seu problema é a compulsão para um alimento. O que eu acho é que você deveria ter chocolates com um percentual de cacau um pouco maior, né? Então chocolate 70%, chocolates 80%, o seu paladar vai aprimorar e você não pode ter tão acessível. Você concorda comigo que é muito mais fácil você comer um chocolate aqui na clínica do que um chocolate lá do outro lado do parque? É verdade. Então você tem que diminuir esse acesso. É verdade. Olha, gostei muito dessa dica, vai ser muito importante. Aproveitando dessa mudança de estilo de vida e aquelas pessoas que optam por fazer longos períodos de jejum.
o jejum intermitente é uma dieta interessante, porque às vezes tem essas dietas que parece que ficam na moda e parece que o jejum intermitente parece que está na moda. Como é que funciona isso? Sempre vai ter uma dieta da moda, né? Mas se a gente for observar a epidemiologia da obesidade, o percentual de obesos e sobrepeso só está aumentando. Então, primeiro, existem vários tipos de jejum. Existe o jejum de 16 horas, existe o jejum de 24 horas. Mas vamos pensar em estudos científicos de boas revistas, por exemplo, a New England, que é a maior revista clínica do mundo. O que ele traz para a gente de informação? Por exemplo, eles fizeram uma comparação quem fez jejum intermitente e quem fez dieta hipocalórica. Porque o que vai emagrecer? Se você, durante o jejum, comer menos, né, do que você gastar. Então, você precisa comer menos do que gastar. Se vai ser por meio do jejum, se vai ser por meio de uma dieta hipocalórica, aí vamos pensar o que é mais sustentável. E nesse estudo, na New England, que é um estudo antigo, mas muito bom, eles mostraram que nos dias que os pacientes fizeram jejum, no período curto que eles se alimentaram, eles comeram mais do que pacientes que fizeram dietas de baixa caloria, hipocalóricas, independente do tempo de jejum. Então, o que a gente quer? Nós queremos efetividade e nós queremos manter essa dieta. Então, a gente quer uma dieta hipocalórica. Se vai ser por meio de jejum, o estudo mostrou que não é mais efetivo. Mas existem pacientes que respondem a determinadas alternativas. Por exemplo, tem pacientes que têm happy hour toda semana. Todo dia tem um happy hour do trabalho. Se essa pessoa entrar num jejum noturno, ela vai deixar de participar ou vai deixar de frequentar esse happy hour. Então, para essa pessoa, talvez o jejum vai gerar uma dieta hipocalórica. Então, temos que individualizar o tratamento. Olha, muito interessante. E para emagrecer, obrigatoriamente, eu tenho que fazer exercício físico, ou dá para eu ficar vendo televisão, ficar no celular, assistindo Netflix e perder peso? Essa questão do exercício é muito discutida nos congressos. E se você for pensar comumente o que falam, para você emagrecer, você precisa fazer dieta e atividade física. Só que a gente precisa entender o paciente obeso. Não é tão simples esse paciente obeso com 20, 30 quilos a mais ter disposição e ânimo de ir para um parque correr igual um paciente magro. Então a gente não pode obrigar o paciente a fazer coisas que vai gerar um nível de disposição e dificuldade muito grande. Então, o que os estudos mostram é que pacientes que iniciaram um trabalho de restrição alimentar, de dieta, seguidos de introdução do exercício no momento certo e manutenção da dieta, eles tiveram a mesma efetividade na perda de peso que pacientes que iniciaram os programas de atividade física junto com os períodos de restrição da dieta. Então, você acertar o momento do exercício é muito importante. Agora, a gente poderia conversar aqui horas sobre esse assunto. Tem pacientes que, por exemplo, tem estudos que mostram que pacientes que gostam de fazer exercício, eles fazem exercício e não compensam com a comida depois. Quem não gosta acaba compensando e muitas vezes essa matemática não bate. Por exemplo, eu corri mesmo no Ibirapuera, vou comer esse chocolatinho. E acaba que no final das contas a matemática não bate. Então, para emagrecer, ele é importante a atividade física, mas desde que indicada no momento certo. Às vezes vem aquela, né? Eu emagreci, fiz tudo direitinho, fiz dieta, exercício, eu mereço um chocolatinho. Tem esse pensamento sabotador e a gente tem que tomar muito cuidado. E, por exemplo, nós temos algum período que seja melhor para iniciar uma dieta? Então, muita gente, no final do ano, com as festas de fim de ano, larga a mão das dietas, come à vontade, e engorda às vezes vários quilos e fala, não, minha missão para o ano que vem, dia 2 de janeiro, é emagrecer. E acredita que vai magicamente ou vai ter um incentivo maior, seja lá por que motivo de emagrecer. Existe alguma época do ano, algum período em que seja interessante para iniciar a dieta ou não? Isso é um mito? Olha, é muito comum as pessoas durante o mês de dezembro, elas comerem mais devido a encontros, né? Existe amigo oculto, encontros de firma, encontros de diversos grupos
é um período de muitas tarefas, né? Então as pessoas muito trânsito, as pessoas acabam deixando de fazer mais atividade física e existem festas específicas como o Natal e Ano Novo que essas pessoas acabam comendo mais. Se você fez isso no mês de dezembro, eu sugiro que imediatamente no mês de janeiro você pese. Então o paciente precisa pesar, entender logo o tamanho do estrago. Por quê? Primeiro que tem estudos que mostram que períodos curtos de ganho de peso, seguidos de períodos que você não recuperou totalmente esse peso, no longo prazo você vai engordar muito. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que todo Natal você engorda 3 quilos e você emagrece 2. Em 10 anos você engordou 10 quilos. Em 20 anos, de 40 a 60, você engordou 20 quilos. E 20 quilos são muitos quilos. É verdade. Então o que acontece? O mês de janeiro no hemisfério sul, e os estudos são do hemisfério norte, é um mês mais quente, é um mês com menos trânsito, a maioria das pessoas estão de férias. As pessoas, muitas estão de férias, tem menos encontros, né? Então você consegue fazer mais atividade física. No calor a gente sente mais ou menos fome? Menos fome. Menos. Né? A gente acaba... Tem estudos que mostram que a gente come 390 calorias a menos em ambientes, em meses mais quentes, né? Então a gente come menos, a gente tem menos encontros com os amigos, porque muitos estão de férias, a gente tem mais tempo para fazer atividade física, são dias mais longos, então a gente tem mais disposição para fazer atividade física. Então esse seria o momento ideal para você, após os abusos do mês de dezembro, você compensar aquele peso que você adquiriu a mais. É muito importante pesar. Então, assim, pese no mês de janeiro e inicie um programa logo. Agora, se a gente for pensar em gordura marrom, que é um tecido adiposo do bem, existe o tecido adiposo, que é a gordura boa, e existe a ruim. A boa é a gordura marrom, né? E ela, por que ela é boa? Porque ela gera aumento de metabolismo, ela melhora os seus parâmetros. Por exemplo, melhora o seu HDL que é o colesterol bom, ele melhora, o LDL, que é o colesterol ruim, abaixa. Então, a gordura marrom, ela é ativada no frio. Então, dormir com ar-condicionado muito frio acaba sendo bom porque você ativa a sua gordura marrom. Então, por isso que a gente tem mais fome, porque também a gente gasta mais energia. Então, tem que tomar cuidado com essa compensação. Olha, muito interessante. E eu que achava que isso de promessa de emagrecer após o Ano Novo, que fosse conversa, não, realmente dá para levar a sério essa promessa. Olha, doutora Isis, foi muito interessante a conversa, os assuntos foram bastante diversos e eu acredito que a partir dessa conversa muitas dúvidas vão chegar e nós vamos marcar com certeza outra conversa para esclarecer mais sobre obesidade, emagrecimento e sobre as dietas. Muito obrigada, foi uma ótima entrevista. Muito obrigada pelo convite. Vamos dar o recado final para as pessoas. Pensar sempre em emagrecimento na palavra saúde e tendo sempre o médico, quando indicado como um suporte, o S de sono, então para você emagrecer você precisa dormir bem, o A de alimentação, precisa aprender a comer, o U de unicidade hormonal, ter os hormônios bem ajustados, o D de desestresse, porque o estresse engorda, e o E de exercícios. Excelente, então saúde para todo mundo. Muito obrigada pelo convite.